Centro Automotivo Amorim. Aqui você encontra uma linha completa de peças e acessórios para todo tipo de veículo, de todos os anos, marcas e modelos. E prestamos os melhores serviços com mecânicos especializados e experientes. Sem contar o melhor atendimento. Disponibilizamos do serviço de delivery. Buscamos e deixamos o seu veículo sem precisar sair de casa. Centro Automotivo Amorim. 98 98492 5490. No próximo dia 15 deste mês de novembro, irão acontecer as eleições municipais em todo o país. É claro que o Urbano Santos não é diferente. Estamos aqui com o doutor Guilherme Valente, da 73ª Zona Eleitoral, que compreende o município de Urbano Santos, Belágua e também São Benedito do Rio Preto. Doutor, qual a expectativa para as eleições aqui em Urbano Santos, Belágua e São Benedito? Alex, basicamente o que acontece? A gente vive hoje a maior pandemia, ou seja, uma epidemia de nível mundial que já existiu desde a gripe espanhola, que ocorreu o quê? Entre 1918 e 1920. A gente vive agora. Nos últimos 100 anos não existiu uma pandemia dessas proporções. Então isso cria, claro, uma eleição atípica, porque tem uma série de situações que normalmente não existiriam. Por exemplo, uso de máscaras. Máscara é obrigatória, você tem que usar máscara. Agora, claro que, muito excepcionalmente, a regra é a máscara. Todo mundo tem que vir de máscara. Quem estiver sem máscara não vota. Não vota e não vota. Tem que estar de máscara. A regra é essa, a regra é clara. Muito excepcionalmente, um idoso, uma pessoa com problema de mobilidade ou um outro problema, uma outra deficiência, eventualmente, a gente poderia até autorizar cedendo uma máscara para a pessoa. Se tiver, porque também a gente pode ser que não tenha. É assim, um bom senso, né? Chega lá uma senhora de 80 anos, aí ela esqueceu a máscara por alguma questão aí da vida. Aí é uma situação bem peculiar. Mas a regra é que sem máscara a pessoa não vota. Outra questão dessas eleições é a ajuda a pessoas com algum tipo de dificuldade ou mobilidade. Ou uma pessoa muito idosa, senil. A pessoa tem ajuda de um acompanhante, de uma criança. Existe uma previsão legal para isso, desde que a pessoa que ajude, acompanhe, não tenha um vínculo partidário. Isso também é uma coisa que vai ser analisado caso a caso, pelo bom senso do diretor da mesa e, obviamente, do juiz ou do promotor, se houver uma impugnação ou uma questão um pouco mais... Uma questão aí um pouco mais intensa, um debate um pouco mais intenso, até mesmo uma impugnação pelos integrantes dos partidos políticos. Esses são os pontos principais, os pontos peculiares. E as forças federais também estão vindo para evitar um tumulto maior. Uma outra questão que sempre se debate se trata no tocante ao crime eleitoral. O que caracteriza, portanto, essa prática ilegal? É uma boa pergunta, Alex, até porque isso é sempre uma questão muito debatida. O crime eleitoral, basicamente, foi concebido para resguardar a lisura do processo eleitoral, ou seja, para resguardar a normalidade e legitimidade das eleições. Esse é o termo exato que a Constituição utiliza no artigo 14 para tratar dessa vedação. O que é isso? O legislador constituinte, ele previu uma vedação à utilização de mecanismos, instrumentos, aparelhos do Estado ou uma pessoa que tenha determinados poderio, uma supremacia econômica, para desequilibrar o pleito. O que é isso? Você não pode promover abuso do poder político nem abuso do poder econômico. O que é abuso do poder político e econômico? É o famoso uso da máquina administrativa ou, óbvio, uso do poder econômico. O artigo 73 da Lei das Eleições, ele dá alguns exemplos. Por exemplo, o artigo 73, inciso 1, ele veda a cessão de bens móveis e imóveis dos poderes públicos para candidatos em virtude de eleições. Claro que o cara vai se beneficiar. Se você cede uma casa, por exemplo, do município para um candidato, ele vai estar se beneficiando. Outra vedação, bem clara, distribuição gratuita de bens e serviços no ano eleitoral. Tem uma vedação bem clara. Subvencionados pelo poder público, claro. Bens e serviços, distribuição de bens e serviços
subvencionados ou pagos pelo poder público para fins eleitorais. Claro que você não pode fazer isso. Distribuição de cesta básica por conta da Secretaria de Assistência Social, por exemplo, no ano das eleições. Porque aí você está criando um abuso do poder político, um desequilíbrio econômico, porque um lado pode e o outro não. Ou, em contrapartida, por exemplo, um candidato que tem um determinado poder aquisitivo, um alto poder aquisitivo, e ele se utiliza de suas empresas para ceder benefícios aos eleitores em troca do voto. Também seria um abuso do poder político e econômico. A única possibilidade, o que a lei prevê, isso está expressamente previsto em lei, parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições, é expressamente vedado a distribuição gratuita de bens, serviços ou benesses pagos ou subvencionados pelos poderes públicos no ano da eleição, salvo em estado de calamidade, ou se já vinham sendo distribuídos desde antes, no exercício orçamentário anterior, e em qualquer caso, o Ministério Público deve acompanhar a execução orçamentária, porque de qualquer forma aquilo ali pode ser usado para promover um desequilíbrio econômico. Doutor, para nós finalizarmos a nossa entrevista, qual a sua orientação, qual a sua dica para os candidatos e também para os eleitores, para que as eleições transcorram da melhor maneira possível? Olha, a orientação que a gente tem é o seguinte: o voto deve ser um voto consciente. Você deve... Tem um site, isso aí todo mundo pode acessar, eu vou até mostrar aqui. justiçaeleitoral.jus.br. Você tem acesso ao seu candidato, aos projetos dele. E aí você analisa. O voto deve ser um voto no diálogo, no convencimento. O voto do eleitor, ele tem que pensar que ele está definindo a vida dele, do filho dele, do futuro dele. É a vida dele, da cidade dele. Então, o voto tem que ser consciente. O voto tem que ser feito de uma forma racional, não de uma forma passional. Laboratório Analisa. Qualidade e credibilidade em análises clínicas. Possuímos atendimento diferenciado, corpo técnico altamente capacitado, com treinamentos constantes em melhoria da qualidade. Laboratório 100% automatizado, garantindo mais segurança, agilidade e confiabilidade na entrega dos resultados. Temos equipamentos de alto padrão tecnológico, garantindo a entrega de resultados no mesmo dia. O Analisa possui equipamentos de marcadores hormonais, diferencial em todo o interior do estado. Nossas crianças têm um tratamento todo especial, com óculos de realidade virtual, certificado de coragem e brindes do mascote Analito, para mimar nossos queridos clientes. Somos referência nas cidades de Itapecuru Mirim, Chapadinha, Presidente Vargas e Urbano Santos. Venha viver conosco a experiência Analisa e comprove porque somos o melhor laboratório de análises clínicas do interior do estado do Maranhão. Saque Analisa 98 98602 8376 e 99174 9630. www.labanalisa.com. Laboratório Analisa. Excelência laboratorial.